Nós vamos falar aqui, nessa manhã, sobre alegria no sofrimento. É um tema da lição da Escola Dominical das Assembleias de Deus do Brasil, da revista da Escola Dominical. E eu queria deixar o tópico alegria no sofrimento como última parte, para que a gente possa entender um pouquinho por que sofre o justo. A gente primeiro tem que entender isso, para depois poder compreender que no sofrimento a gente pode ter alegria. Então, primeiro a gente precisa entender um pouco acerca do porquê sofre o justo. Eu quero dar aqui algumas razões, entre tantas razões, eu quero dar algumas razões aqui sobre o porquê que sofre o justo, o reto, aquele que teme a Deus, aquele que obedece ao Senhor, aquele que pratica a palavra, não é? Aquele que anda em obediência. Por que ele sofre? A Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 18, diz a palavra o seguinte: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. E tudo isso por causa do meu nome. Até aqui. Então o justo sofre, aqui tem alguns motivos já ditos nesse texto. Primeiro, nós não somos do mundo. O que significa mundo? Sistema dominado e dirigido por Satanás. Nós não pertencemos a esse sistema que é dirigido e dominado por Satanás e que vive debaixo da regra do pecado. Nós não pertencemos. E como nós não pertencemos a esse sistema, porque o Evangelho é uma contracultura à cultura do mundo, então nós incomodamos o mundo. O nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, contraria o mundo. Então o mundo quer nos subjugar, o mundo quer nos colocar em servidão, o mundo quer nos aborrecer. E aí vem o sofrimento. Por quê? Porque sofre o justo por uma lei, por um princípio. Um princípio. O servo não é maior do que o Senhor. O Senhor sofre, o servo sofre. A perseguição vem sobre o Senhor, vem sobre a casa do servo também, porque eles estão juntos. E o terceiro motivo que está dentro desse texto diz: por causa do meu nome. Por que sofre o justo? Por causa do nome de Cristo. Porque o diabo odeia, porque o mundo odeia, porque você proclama e defende e vive o cristianismo. Na própria lição, no próprio texto, diz aqui de 1 Pedro 4, versículo 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Por que sofre o justo? Porque você é um verdadeiro cristão, você se parece com Cristo. E porque você se parece com Cristo, você é luz, e a luz incomoda as trevas, e a treva não suporta a luz. Então o justo sofre. Sofre com perseguição, sofre não apenas sofrimento a nível físico, mas a nível psicológico, que é sofrimento também. Qual um outro motivo por que o justo sofre? As leis naturais. As leis naturais que estão sobre a face da terra e que nós estamos no contexto delas. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 46. Ele diz: olha, faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Diz lá: tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao ímpio, sucede o justo. São as leis naturais. O que nós chamamos dos males naturais, males sociais e males morais.
Nós estamos sujeitos. Tem uma catástrofe, uma enxurrada. O justo morre afogado. O justo perde casa. A inundação, quando inunda uma rua, epa, não vai entrar água aqui na casa do justo não, entra água na casa de todo mundo. Não, entra água na tua casa também. Não é? São os males naturais. As catástrofes, os terremotos, as tempestades. O justo sofre por causa disso. Os males sociais. Tem desemprego? O justo também fica desempregado, meu irmão. Tem aperto financeiro na nação? O justo também passa aperto financeiro. E os males morais, né? A ganância exacerbada do homem que quer massacrar os semelhantes, né? A maldade do coração do homem, assassinatos, assaltos, não é? Coisas terríveis. O justo, ele está sujeito a esses males, eu e você. E não é diabo não. São males que fazem parte da vida do ser humano desde que o pecado entrou na terra e que o justo está dentro de um contexto. Por que sofre o justo? Aí tem um outro detalhe. Não é só o justo. Qualquer pessoa, engloba qualquer pessoa. Por falta de sabedoria, por fazer bobagem, por tomar decisão precipitada, não é? Por ignorância, ele sofre. O Provérbios de Salomão diz lá no capítulo 26, versículo 17. Um provérbio: aquele que se intromete em questão alheia é como pegar um cão pela orelha. Pega um pitbull pela orelha, vai lá, um Rottweiler pela orelha, para ver o que te acontece. Fica sem o braço. Então, o justo não usou de sabedoria, se meteu onde não foi chamado, tomou um tiro, tomou um soco, ele sofre. Ele sofre porque não usa a sabedoria. Por que sofre o justo? Por tantos motivos, pelos que eu falei e pelos que eu não falei, tudo se engloba nisso que eu vou dizer agora. Pelos motivos que falei e pelos motivos que não falei. Sabe por que sofre o justo? Porque Deus permite. Porque Deus permite. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30 diz assim: olha, um passarinho não cai se Deus não permitir. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus é soberano. O justo sofre em instância maior porque Deus permite, porque Deus tem poder para livrar qualquer um de qualquer sofrimento. Aí vem a pergunta: por que Deus então permite que o justo sofra? Qual é o objetivo de Deus em permitir que uma pessoa santa, honesta, que vive e pratica o evangelho, que não faz mal a ninguém, que ama a Deus, que tem fidelidade ao Senhor, por que Deus permite que o justo sofra? Vamos ver aqui alguns motivos. Por que Deus permite que o justo sofra? Primeiro, para não se esquecer do seu Deus. Irmão, há um período na história que está na Bíblia, Juízes. O livro de Juízes é um livro de pecado, servidão, arrependimento e libertação. O livro de Juízes, ele gira em torno disso o tempo todo: pecado, servidão, arrependimento, libertação ou salvação. O tempo todo o livro de Juízes gira nesse eixo. Se você pegar o capítulo 2, que a gente chama de um pequeno livro de Juízes, que é o resumo do livro, você vai encontrar nos versículos finais qual é a história do livro de Juízes. O Senhor vai dizer assim: olha, eu não deixarei, eu não vou exterminar essas nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar se Israel vai guardar o meu conserto ou não. Sabe o que estava acontecendo com Israel? O tempo passava e Israel virava o rosto contra Deus, deixava Deus de lado. Aí Deus disse assim: olha,
aquelas nações que Josué arrebentou, Girgazeu, Jebuseu, Eveu, Eteu, Mesopotâmio, Cananeu, aquilo tudo estava pilhado, estava pertinho de ser destruído. Mas quando Deus viu o pecado e a dureza do coração do seu povo, Deus disse assim: eu vou deixar essas nações aí. Como quem Deus estivesse dizendo assim: eu vou deixar essas nações aí para Israel lembrar que eu sou o Senhor. E aí você vê toda a história do livro de Juízes, é isso. Deus permitia que midianitas, que cananeus, que mesopotâmios apertasse, escravizasse Israel. E quando eles estavam sofrendo, eles se voltavam para Deus. Deus muitas vezes permite o sofrimento na vida do justo para ele não se esquecer do seu Deus. Você quer ver uma outra história na Bíblia real? Manassés, um rei tremendo, um dos reis que passou mais tempo no trono. Diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, que Manassés cometeu tanto pecado e tanta abominação, fez tanta besteira, levantou tudo que é ídolo, ofereceu criança em holocausto. Esse cara fez tanta atrapalhada que a ira de Deus se acendeu contra ele e enviou os assírios. Os assírios prenderam Manassés entre os espinhais, colocaram ele lá no cárcere. E quando ele está sofrendo, lá na altura do versículo 11 e 12 de 2 Crônicas, capítulo 33, quando ele está sofrendo, diz assim: lembrou-se Manassés do Senhor. Voltou o coração dele para Deus, rapaz. O cara estava passando um cipó danado, o couro estava quebrando no lombo dele. No instantinho ele se lembrou de Deus. Então Deus permite o sofrimento para que o justo não se esqueça dele. Quem foi nos Estados Unidos por esses dias? Eu vou algumas vezes no ano na América. Depois do atentado nos Estados Unidos, meu irmão, as igrejas americanas estão superlotadas. E sabe o que você vê na América? Quando você entra no aeroporto, tem os painéis eletrônicos onde aparecem as letras sobre informação de voo, sabe, das companhias. Em cada setor de cada companhia aérea, American Airlines, United, cada setor, a Continental, chamada Continental, em cada setor de companhia aérea americana, quando vem o anúncio do voo, daqui a pouco aparece lá assim, ó: Deus abençoe a América. Tá lembrando de Deus, rapaz? Eles lembraram de Deus. Eu fiquei olhando o painel, né? God bless you, é isso, Vicente? God bless you, America. Aí eu falei, em Boston, no maior centro esportivo de Boston, esqueci o nome dele, é Fit Center, onde os jogos de basquete, num lugar central de Boston, tem, do lado de fora do estádio, tem um outdoor, um negócio monumental na parede, dos dois lados desse centro esportivo, onde qualquer lugar quase da cidade de Boston você enxerga. É milhões de dólares a propaganda ali. O pastor estava me dizendo, Malafaia, é uma guerra para a empresa que vai patrocinar nesse outdoor. É milhões de dólares. Agora você chega lá, tem a bandeira americana e adivinha o que está escrito? God bless you, América. Deus abençoe a América. Estou lembrando de Deus, O sofrimento Deus permite para o justo não esquecer que Ele é o Senhor. E vamos ser honestos e deixar de ser hipócrita. Não é só na América não, irmãozinho. Quando o negócio está feio para o nosso lado, Jeová, meu Deus, Tu és o meu Senhor, aleluia, glória a Deus, na hora. Por isso que Deus permite. Por que Deus permite o sofrimento? Segundo lugar, por que Deus permite o sofrimento? Para que nós tenhamos um profundo relacionamento com Ele. Sabe? O sofrimento, o camarada fica grudado, colado com Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do versículo 24,
Quando Pedro e João relatam a pressão e a perseguição que eles estavam sofrendo, a igreja no instantinho deu jeito de orar. Deu jeito de orar. Senhor, olha para a ameaça deles, tem misericórdia de nós. Opa, a oração, meu irmão, a oração é um instrumento poderoso para você poder ter relacionamento com Deus. Em Atos, no capítulo 12, quando Herodes estava massacrando, já tinha matado a espada Tiago, e Pedro estava na cadeia para ser morto, diz lá em Atos 12:5, que a igreja fazia contínua oração. Deixa eu voltar para Manassés, que eu acho interessante, que quando Manassés está lá no calabouço, e que ele lembra de Deus, o texto está lá, está ressaltado, diz assim: orou deveras ao Senhor. É só você ler 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 e 12. Manassés, não diz lá assim, Manassés orou ao Senhor, orou deveras, isso é, o cabra orou para chuchu a beça da quanta, sabe? No instantinho, o camarada arrumou tempo para orar, porque no sofrimento a gente arruma tempo para orar, arruma tempo para ler a palavra, arruma tempo para vir para a igreja, e isso estreita o relacionamento com Deus. Terceiro, sabe por que sofre o justo? Porque o sofrimento produz santidade. Essas coisas que eu estou falando, elas estão interrelacionadas. Para não se esquecer de Deus, você passa a ter um relacionamento profundo com Deus, sabe? No sofrimento não tem tempo de orgulho. No sofrimento não há tempo para soberba. No sofrimento, meu irmão, você vê quem você é. Você se quebranta. Aí sabe o que acontece? A sua natureza humana, a carne, ela fica enfraquecida. Quanto mais a natureza humana estiver enfraquecida, e quanto mais você estiver perto de Deus, você está no processo de santificação. O que é santificação? Cada vez mais longe do pecado, cada vez mais longe do mundo, cada vez mortificando mais e mais a carne, e cada vez mais e mais perto de Deus. Então o sofrimento, o camarada perde a empáfia, o orgulho, a soberba, porque essas coisas separam o homem de Deus. Porque o homem pensa que é autossuficiente. Mas no sofrimento, meu filho, há quebrantamento, há reconhecimento de fragilidade. Aí ele fica perto de Deus, ele passa pelo processo da santificação. Não reclama não, irmão. Aguenta firme. Tudo isso está acontecendo com você porque Deus tem um propósito. Em quarto lugar, sabe por que sofre o justo? Para ele poder ter, tão interrelacionado que eu estou falando até aqui, para ele poder ter crescimento espiritual, não ficar um nanico, um anão, um bobão na igreja. Ele cresce. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 3 coisinhas que acontecem. Primeiro, paciência. O que é paciência? Paciência é suportar dor, infortúnio, inconveniente, sem queixa e com resignação. Isso é paciência. Sabe o que é paciência? É aprender a depender de Deus. Não tem saída. Não adianta ser amigo do doutor, amigo do governador, amigo do general, amigo do deputado. Não tem saída. Eu tenho que esperar. Depois diz assim: a paciência passa para a experiência. Sabe o que é a experiência? É a atitude prática. Isso é, você tem não a teoria, mas você tem a prática na sua vida da ação de Deus no meio do sofrimento. E aí vai produzir em você a esperança. Isso é, você cresce e você está pronto para dizer assim: pode vir outra tribulação, eu sei que Deus está comigo e que eu vou vencer também. Você cresceu. Há crescimento. Em quinto lugar, sabe por que o justo sofre? Para corrigir alguma área vulnerável da sua vida. É, irmão. Você sabe
que é no sofrimento que a gente deixa de olhar para a vida dos outros e passa a olhar para a nossa. No sofrimento você não vê defeito de ninguém, mas você faz análise introspectiva. Caramba, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Você vai começar a buscar razões. Aí você começa a lembrar de algumas áreas da sua vida que estão fragilizadas. Se você pegar Neemias, eu aconselho você só anotar o que eu estou falando, porque entre você tentar ver o que eu estou falando e me ouvir, pode ser que eu esteja num outro ponto e você se perdeu. Você não tem 2 processos mentais, você só tem um. Tá certo? Então estou te dando um conselho. Anota, depois você lê em casa. Anota os tópicos, os temas dos tópicos e põe o texto do lado para você não perder o que eu estou falando. Porque se você for caçar na Bíblia, deixa eu ver se o pastor acertou, aí eu já estou na outra. Entendeu? Então eu aconselho você a escrever o tópico e o texto se você quiser. Ou então você não faz por isso, você faz porque você quer mesmo conferir na palavra, que é um direito seu. Você quer conferir, você quer ver o texto. Mas quando você vai ver o texto, você vai se desligar de mim, porque você só tem um processo mental, né? Todo o teu processo mental vai se voltar para a leitura, e você não pode captar o que eu estou falando. Então, quero te dar essa dica, porque isso é normal nosso. Eu também faço isso. O pastor cita um texto, eu também gosto muitas vezes de acompanhar o texto. Não é para ver se ele acertou ou errou, não. É que eu gosto de ler o texto. Mas quando você está debaixo de vários tópicos e de vários textos, aí você pode perder um. É só uma dica para você que está anotando. Tá certo? Tá bom? Eu estou em que tópico? 5º tópico. O que eu estou falando? Que o sofrimento Deus permite para corrigir alguma área vulnerável da nossa vida. Neemias capítulo 1, versículo 7. Você vai ver Neemias falando da área vulnerável. Jerusalém estava destruída, tinha fome em Jerusalém, o povo debaixo de uma perturbação total. Aí Neemias diz lá: Senhor, eu e minha casa temos pecado. Eu e a minha casa, nós não temos seguido os teus estatutos. Reconheceu, tá sabendo? Debaixo do sofrimento, o camarada vê a área que está deficiente e tenta corrigi-la. Daniel, é o grande Daniel, o grande profeta. Depois você lê em casa, no capítulo 9, do versículo 5 ao versículo 20. É confissão pura de Daniel. Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Nós não temos guardado a tua palavra. Estavam sob o domínio do império da Babilônia. Estavam sofrendo. Sabe? O sofrimento Deus permite para a gente fazer uma análise introspectiva e corrigir alguma área da nossa vida. Em 6º lugar, porque Deus permite o sofrimento para a unidade dos verdadeiros cristãos. Pode anotar aí, a unidade dos verdadeiros cristãos. E aí eu quero destacar quando o sofrimento é por perseguição. Isso é, quando o sofrimento vem porque a igreja está sendo perseguida pelo nome de Cristo. Meu irmão, nessa hora não tem negócio de que eu sou fulano, de que eu sou doutor, que eu sou o tal. Meu irmão, quando o sofrimento vem através da perseguição, meu filho, todo mundo fica igual. Todo mundo fica igual. Aqui é o meu departamento, porque eu aqui é que mando, porque eu sou diretor. Eu não topo esse irmão. Se ele cantar no coral, eu não canto. Meu filho, quando vem o sofrimento por causa da perseguição, todo mundo quer estar junto, porque um ajuda o outro. É o que está acontecendo na Indonésia. Eu vi o filme que eu fiquei chocado com o que está acontecendo na Indonésia. O maior país muçulmano do mundo, com 175 milhões de muçulmanos. Só que a Indonésia tem 215 milhões de habitantes e tem uma igreja poderosa na Indonésia. Massacrados, igrejas gigantescas sendo queimadas e com crente dentro. Várias entidades americanas e no mundo ocidental disseram: nós vamos enviar dinheiro para reconstruir a igreja e tal. Sabe o que a igreja da Indonésia mandou dizer? Não precisa mandar dinheiro para reconstruir, porque eles vêm e destroem de novo. Orem para que a gente não negue a fé e morra por Jesus.
Eu fiquei chocado de ver as cenas com vários corpos de homens, mulheres e crianças queimados dentro da igreja. E quem sai é morto lá fora, por machado, por facão, por tiro. No sofrimento todo mundo fica junto. E no sofrimento que não é por perseguição, duas coisas podem acontecer. Duas coisas. Quando o justo sofre, eu disse que Deus permite o sofrimento para a união dos verdadeiros cristãos. E quando não é por causa de perseguição, um irmão na igreja que está sofrendo, que está atravessando um problema grave. Nós não estamos debaixo de perseguição no país. Duas coisas podem acontecer. A primeira, eu não estou sofrendo absolutamente nada. Você está sofrendo, eu não. Mas sabe o que acontece comigo? Eu tenho uma coisa chamada compaixão. Sabe o que significa compaixão? Se colocar no lugar do outro. Eu não estou sofrendo, mas podia ser eu. Eu não estou passando fome, mas podia ser a minha família. Eu não estou sendo despejado, mas eu poderia ter sido eu. Então, você se junta com aquele irmão que está sofrendo para ajudá-lo, porque você tem compaixão. Uma das coisas que a igreja está perdendo. Estamos vivendo um evangelho egocêntrico, um evangelho de interesses egoístas, cada um buscando o seu próprio conforto. Ninguém quer ceder nada. Mas no sofrimento, quando você vê um irmão sofrendo, você diz assim, podia ser, o que eu posso fazer? Eu talvez não resolva o problema dele todo, mas eu posso amenizá-lo. E pode acontecer uma outra coisa. Sabe o que é? Eu já sofri ou estou sofrendo. Eu sei o que é sofrimento. Eu já sofri, eu sei o que é passar fome. Tem quantos irmãos? Eu não sei, eu estou dizendo, quantos irmãos sabem o que é passar fome? Quantos irmãos sabem o que é viver em dificuldade extrema? Quantos irmãos sabem? Diz assim, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E você então se une àquele irmão, porque você já passou. Ou então, você diz assim, eu estou passando por isso, mas assim mesmo eu posso compartilhar. É o que aconteceu com a igreja da Macedônia, que Paulo faz um elogio em 2 Coríntios capítulo 8, nos primeiros versículos. A graça que foi dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, que da sua profunda pobreza houve abundância de liberalidade. O que eu mesmo testifico, porque eles deram acima do seu poder. Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia. Os crentes que estavam sofrendo na Macedônia ainda arrumaram espaço para mandar alguma coisa para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Isso é cristianismo na essência. O sofrimento faz você compartilhar. Sabe por que Deus permite o sofrimento? Em sétimo lugar, sabe por que Deus permite o sofrimento? No sofrimento, mistérios de Deus são revelados. Paulo escreveu uma das cartas mais fantásticas das suas, a carta aos Filipenses. Uma carta espetacular. Estava preso. Quando ele escreveu essa carta, João não estava fazendo turismo pelas ilhas gregas e resolveu chegar a Patmos, não. João estava preso na ilha de Patmos quando ele recebeu aquela revelação fantástica, a mais fantástica revelação da Bíblia, o Apocalipse. Estevão estava sendo apedrejado em Atos 7,55 e ele viu a glória de Deus. Quantos crentes no sofrimento têm revelações tremendas de Deus? Quantas vezes no sofrimento Deus revela coisas ao crente que nunca revelou quando ele estava com saúde, quando ele estava bom, quando ele estava com dinheiro. Mas lá debaixo do sofrimento ele vê a glória de Deus. Em oitavo lugar, sabe por que Deus permite o sofrimento na vida do justo? Porque o justo passa a ter uma autoridade
autoridade espiritual, um poder incomparável. Lê de engano pensar que o sofrimento enfraquece o crente. Lê do engano que o sofrimento faz o crente se dobrar e se curvar. Nem biblicamente, nem a história mostra isso. No sofrimento, aqui na linguagem aqui do carioca, o crente vira um leão. Leia o livro de Atos, irmãos. Leia o livro de Atos. Os caras tomaram pedrada, tomaram varada e tal, pregando a sombra de Pedro cura. Atos 19:11 diz que pelas mãos de Paulo Deus operava coisas maravilhosas. Encararam reis, encararam autoridades. Diz lá em Atos 17:6, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Debaixo de perseguição, debaixo de sofrimento, a igreja abalou o mundo daquela época. Irmãos, quando o comunismo entrou na China, escute isso aqui. Quando o comunismo conquistou a China, com Mao Tse-tung, a igreja da China, em relação à população, era inexpressiva. Durante 35 anos da história, que o comunismo dominou a China totalmente, antes dos próprios comunistas fazerem essa abertura que eles estão tendo agora, durante 35 anos, a igreja no Ocidente não teve notícias do que estava acontecendo com a igreja da China, que estava vivendo sofrimento, crente decapitado, em cadeia e tortura, tudo isso. Quando houve a abertura política na China, sabe o que se descobriu? Uma igreja com 50 milhões de crentes. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, porque sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas necessidades, nas injustiças, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Meu irmão, quando o justo está em sofrimento, isso é, quando ele está sendo enfraquecido a sua natureza, quando ele está debaixo de lutas, é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele, é nessa hora que ele tem autoridade espiritual. Por isso Deus permite o sofrimento. Em nono lugar, porque Deus permite o sofrimento. Sabe por que Deus permite o sofrimento? Para que Ele seja glorificado. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 13, que as suas prisões foram testemunho em toda a guarda pretoriana. Toda a guarda, disseram, como é que esse camarada aguenta, rapaz? Esse camarada canta na prisão? Que Deus é esse? Deus estava sendo glorificado. Eu, quando já passei algumas vezes ali em Roma, no Grandes Circos Máximos, aquela arena que cabiam 250 mil pessoas para ver o espetáculo oferecido a César, onde cristãos com suas famílias eram triturados, mortos por feras, mortos por todo tipo de maldade. E diante de 250 mil pessoas, aqueles cristãos, aqueles homens e mulheres, eles cantavam, eles louvavam a Deus. Deus estava sendo glorificado. E em 10º lugar, e eu paro aqui nessa questão. Esses 10 motivos, tem mais, pastor? Tem muitos. Escolhi 10. Escolhi 10 motivos porque sofre o justo. E em 10º lugar, aguça teu ouvido aí, meu irmão, deixei por último essa. Sabe por que sofre o justo? Porque é no sofrimento que conquistamos as maiores vitórias. O próprio exemplo de Jesus. Jesus é o exemplo. Em Lucas capítulo 24, versículo 27, diz assim: convinha que o Cristo padecesse para que pudesse entrar na sua glória. Para Cristo entrar na sua glória, teve que padecer primeiro.
no maior sofrimento de Jesus, aí foi a sua maior vitória. E Paulo faz essa declaração em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele começa a dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até morte, morte de cruz. A descida, ao sofrimento. Agora vai começar a subida. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele recebeu a glória no sofrimento. Sabe, meu irmão, eu quero ser voz profética para a sua vida aqui. A minha oração é que o Senhor diga sim, eu confirmo essa palavra. Eu não vou dizer que é para todos, porque eu não tenho autoridade para dizer que é para todos, mas eu creio piamente que é para muitos aqui. Você que está em grande tribulação, você que está em grande adversidade, você que está vivendo grande luta, te prepara. Vem vitória de Deus para a sua vida, vem grandes vitórias para você. É aí no sofrimento que o Senhor manifesta o seu poder e lhe dá vitórias. Aleluia, glória a Deus. O sofrimento não é para acabar com a sua vida não, meu irmão. Porque sofre o justo? Para não se esquecer do seu Deus. Porque sofre o justo? Para ter um profundo relacionamento com o Senhor. Porque sofre o justo? Porque ele se torna mais santo. Porque sofre o justo? Porque ele cresce espiritualmente. Porque sofre o justo? Para corrigir algumas arestas e algumas deficiências diárias da sua vida. Porque sofre o justo? Para unidade com os verdadeiros cristãos. Porque sofre o justo? Deus revela coisas, mistérios tremendos. Porque sofre o justo? Para ele ter autoridade espiritual na vida dele como ele nunca teve. Porque sofre o justo? Porque Deus é glorificado. Porque sofre o justo? Porque é aí que você vai obter grandes vitórias. Agora, querido, eu deixei por último: alegria no sofrimento. Não, isso é paradoxal. Não, alegria combina, sofrimento combina com tristeza. Sofrimento combina com desânimo. Sofrimento combina com dor. Sofrimento combina com derrota. Sofrimento combina com desânimo. Não, pastor, sofrimento com alegria não dá. Vou te dar uma receita da Bíblia. Não é minha não, é da Bíblia. Uma receita da palavra. Alegria no sofrimento. Mas eu queria deixar aqui, eu queria fazer para você duas colocações antes de te mostrar a receita da Bíblia. Quero fazer duas colocações aqui. A primeira: mesmo você tendo alegrias no meio do sofrimento, você vai ter no sofrimento dor, tristeza, angústia, desânimo. Porque se isso não acontecesse, você não seria normal. Ai, pastor, alegria no sofrimento. Meu Deus, eu estou em pecado, eu não sinto alegria. Eu estou sofrendo, não sinto alegria. Como é que é esse negócio, pastor? Como é que pode só alegria no sofrimento? Ai, meu Deus, estou alegre. Estou sofrendo, estou alegre. Não. Mesmo, vou repetir, que você tenha alegria no meio do sofrimento, assim mesmo no sofrimento, você vai vivenciar dor, tristeza, desânimo, angústia. Porque se não fosse assim, você não seria ser humano normal. Paulo, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, Paulo diz assim: Paulo, hein? Eu quando cheguei à Macedônia não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores. Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. Paulo estava abatido, ele era humano. Jesus, o quê? Jesus
Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem, tinha uma natureza divina, mas tinha uma natureza humana. Em Mateus 27, 37 e 38, Jesus no Getsemane, o que ele diz? A minha alma está angustiada até a morte. Tristeza. Então, irmão, você no sofrimento sentir tristeza, sentir dor, ficar até desanimado, está dentro de uma esfera de normalidade. O que você não pode é viver o tempo todo triste, viver o tempo todo desanimado, viver o tempo todo de cabeça baixa porque está no sofrimento. Aí não, esse extremo não, mas passar por isso é possível. A outra verdade que eu quero dizer antes da receita da Bíblia sobre alegria no sofrimento é a seguinte: é impossível uma pessoa ter alegria no sofrimento exclusivamente usando elementos materiais e não espirituais. Exemplo: olha, se eu tiver pensamento positivo eu fico alegre. Pensamento positivo, pensamento positivo, o pensamento vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Atenção, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Meditação, meditação. Não penso em coisa ruim, só penso em coisa boa. Não penso em coisa ruim, só penso em coisa boa. Vai ficar doido, irmão. Porque não existe elementos humanos, exclusivos elementos humanos, que possa fazer uma pessoa ficar alegre no sofrimento. É impossível. Você só consegue ter alegria no sofrimento com elementos espirituais interagindo na sua vida. Isso é, com Deus interagindo na sua vida. Vamos para a receita da Bíblia? Receita para ficar alegre no sofrimento. Eu não poderia usar um outro homem que entende tanto de sofrimento como Paulo. E a própria Bíblia usa Paulo, porque se usasse um anjo, você ia dizer assim: anjo não sabe o que é sofrer. Como é que Deus quer me ensinar alguma coisa e usa um ser que é feito de uma outra essência? Deus permite acontecer na vida de Paulo para que a gente possa ver que é possível, no meio do sofrimento, ter alegria. Então vamos para a receita da Bíblia. Como é que pode ter alegria no meio do sofrimento? Número 1. Primeiro, a Bíblia fala em Atos, no capítulo 13, lá na altura do versículo 50, que Paulo, em Antioquia da Pisídia, quando ele prega o evangelho, ele conquista os gentios, ele conquista as pessoas. Meu irmão, os camaradas de Antioquia da Pisídia usaram mulheres honestas para caluniar a Paulo. Você sabe que a dor não é só dor física. A dor, ela pode ser psicológica, emocional. E a injustiça é um dos principais meios para levar uma pessoa à depressão. Perdas, injustiças e indecisões são os 3 fatores externos principais que levam uma pessoa ao processo depressivo. Paulo foi injustiçado, foi caluniado, levantaram perseguição e diz que arremessaram Paulo e os discípulos para fora da cidade. Claro que naquela época ninguém disse assim: ó Paulo, quer por favor se retirar de Antioquia da Pisídia por obséquio? Dá para você cair fora daqui? Pescotapa, empurrão. Ele tomou. Ele sofreu a dor psicológica de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser jogado para fora, de ser caluniado. Mas diz lá no versículo 52 que eles sacudiram o pó dos pés e diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui está o segredo, meu irmão. Meu irmão, para ficar alegre no sofrimento, só o crente cheio do Espírito Santo. Não tem fórmula mágica não, meu irmão. Não vim aqui falar blá 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 nem balela. Para poder ter alegria no meio do sofrimento, coisa que o mundo não entende, que o homem natural não compreende, só cheio do Espírito Santo. Você já visitou crente no hospital sofrendo? Você crente que vai confortar.
Você crente que vai dar uma coitada do irmão, está perto da morte. Ah, Jesus, vamos dar uma palavra para ele, está quase morrendo. Ô irmão, oh, aleluia, oh, glória a Deus. Ô irmão, eu estou sofrendo aqui. Você está bem com Jesus, meu irmão? Você está firme com Jesus? Tu fica de boca aberta. Tu crente que vai, uma vez eu fui visitar uma irmã anos atrás, uma senhora aqui da igreja, morreu com idade avançada, ela estava no hospital dos servidores do estado, e eu fui visitar a irmã. Falei, Jesus, uma senhora de 79 anos, meu Deus, o que eu vou falar para essa irmã? 79 anos, a idade já está bem avançada, já viveu bastante, né? Vou dar uma palavra, ô minha irmã, o céu te espera, aleluia. Ô irmã, você vai andar na rua de ouro. Vou dar uma palavra de conforto. Ô minha irmã e tal. E quando eu abri a porta do quarto que eu entrei, meu irmão, pastor, aleluia, a mulher começou a falar língua estranha. Aleluia, eu falei, meu Deus do céu, quem é que está doente aqui, ela ou eu? Quem é que está doente aqui? Ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, meu irmão. Não era uma coisa forçada. Aquela mulher estava cheia do Espírito Santo. Ela tinha alegria no sofrimento. É por isso que eu e você precisamos. Senhor, Espírito Santo, vem sobre mim. Eu quero buscar o poder do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque na hora da tribulação e da adversidade, para você ficar alegre, só se você for cheio do Espírito Santo. Número 2. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz que por causa da excelência das revelações, foi dado um espinho na carne para o esbofetear. Meu irmão, Paulo estava tomando bufetada, soco no meio da lata, sofrendo. Aí ele diz, eu orei 3 vezes ao Senhor para que o Senhor o desviasse de mim. Sabe o que o Senhor disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Você só pode ter alegria no sofrimento com a graça de Deus. E o que é graça? É a bondade espontânea, amorosa e merecida de Deus em favor do homem. Lá no sofrimento o Senhor te enche de gozo, o Senhor te enche de alegria, Ele renova a tua força. É a graça de Deus operando na nossa vida. Sem a graça de Deus é impossível ter alegria no sofrimento. É a palavra una do evangelho, ímpar do evangelho, que você não encontra nas religiões. Nas religiões você encontra a palavra justiça, nas religiões você encontra a palavra misericórdia, nas religiões você encontra punição e regras, mas só no evangelho encontra a palavra graça. Não tem explicação, é graça. Lá no sofrimento você está alegre, lá no sofrimento você está feliz. É a graça de Deus, é a glória de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo agindo. Tudo isso é graça de Deus, não tem outra palavra. Como é que você pode ter alegria no sofrimento? Meu irmão, esse aqui, eu quis colocar isso em primeiro lugar, porque sem isso é impossível. Mas se eu disser que não existe nenhum elemento humano, eu também não estou sendo verdadeiro total. Porque Deus, Ele acredita no potencial do homem. Sem essas duas coisas, o elemento humano não adianta. Mas com essas duas coisas, com o Espírito Santo e com a graça de Deus, aí tem a participação humana no processo. Como é que Paulo vê o sofrimento? Aqui está o segredo, irmão. Porque você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode ter a graça de Deus e estar sofrendo, estar triste, estar chorando e tudo. Por quê? Porque o elemento humano tem que estar interagindo. Ele tem que estar interagindo com os elementos espirituais. Aí você vai descobrir por que Paulo ficava alegre no sofrimento. Ele está preso, escreve uma carta aos Filipenses, e 9 vezes ele diz: aí Filipenses, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Vocês estão brigando aí? Eu estou preso aqui, mas eu estou cheio de alegria. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Como é que Paulo vê o sofrimento? Desse item, eu vou mostrar 6 características como Paulo vê o sofrimento. Para você entender
O tópico que eu estou falando é alegria no sofrimento. Para ter alegria no sofrimento, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ter alegria no sofrimento, a graça de Deus tem que se manifestar na sua vida. E para ter alegria no sofrimento, depende da maneira que você vê, como você percebe o sofrimento. Eu vou mostrar 6 maneiras que Paulo via o sofrimento, com um texto da Bíblia, uma citação de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Esse texto tem 6 maneiras que Paulo vê o sofrimento. A primeira está no versículo 16, quando ele diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Sabe o que Paulo consegue ver? Paulo vê no sofrimento alguma coisa maior do que o sofrimento em si que ele está vivenciando. No mesmo momento que ele está sofrendo, ele consegue perceber que uma outra coisa está acontecendo simultaneamente ao sofrimento, e que isso é maior, e que isso supera o sofrimento. É essa palavra de Paulo. O que Paulo está dizendo? Olha, quando ele usa essa linguagem de homem, o homem exterior, isso é, o homem natural, a nossa natureza humana. Quando a nossa natureza humana está se corrompendo, isso é, doenças, problemas, o que é peculiar ao homem, o que é natural ao homem, as tristezas, as desavenças, as problemáticas da vida, isso tudo vai definhando, e ele chama do homem exterior. O homem exterior, ele está se corrompendo, isso é, o homem natural, o homem como ser humano, as lutas, demandas e sofrimentos da vida. Ele percebe que no mesmo momento que eu estou me deteriorando, que eu estou sofrendo, que eu tenho tribulação, que eu tenho adversidade, nesse mesmo momento está acontecendo uma outra coisa. O homem interior, isso é, o homem espiritual, é a linguagem que Paulo usa, ele se renova a cada dia. Quando eu estou sofrendo, quando a minha carne, a minha natureza está sofrendo, o Espírito do Senhor está me renovando, e isso é maior do que o sofrimento. Ele consegue ver uma coisa maior, e isso é tão maior do que o sofrimento, que ele começa o versículo fazendo uma declaração: por isso não desfalecemos. Por que eu não desfaleço? Por que eu não sou destruído? Por que eu não me desanimo de maneira totalmente? Porque eu consigo ver que na hora do sofrimento existe uma coisa maior e melhor que o sofrimento, e isso me sustenta. Primeira coisa que Paulo vê. Número 2, o Paulo diz assim: porque a nossa leve. O sofrimento para Paulo é uma coisa leve. Ai, pastor, Jeová tem misericórdia, meu Deus. Ai, Jesus, eu vou morrer, Senhor. Eu não aguento mais. Já ouviu quantas vezes isso? Quantas vezes você falou isso? Eu não aguento mais. A luta é grande, pastor. Eu não suporto mais. Paulo diz que é leve. E você já viu o que Paulo sofreu? Já deu uma olhadinha em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23? Ele tomou 196 chibatadas daquele chicote que arranca pedaço de carne. Ele tomou varada, ele tomou pedrada, ele sofreu injustiça, e ele chama que a tribulação é leve. Ele vê a tribulação não como uma coisa que vai acabar com a vida dele, destruir a vida dele. Isso aí é leve. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu posso suportar. Uma coisa leve é uma coisa que a gente pode suportar. Aí, eu não aguento, pastor, eu não aguento. Ou Deus opera, ou eu vou para o beleléu. Eu não
não aguento mais esse problema com meu marido, eu não aguento mais esse problema com meu filho, eu não aguento mais. Paulo está dizendo, a nossa leve, você pode suportar. Ele olha para a dor, ele olha para a tribulação como uma coisa leve. E aí ele vai dizer a terceira: momentânea. Olha, tribulação e adversidade é uma coisa que passa. É o que Paulo está dizendo. Isso vai passar. Isso tem limite. No próprio capítulo 4, versículos 8, versículo 9, Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso aqui tem um limite. É por um tempo, não é pela vida toda. Em quarto lugar, olha como é que Paulo vê o sofrimento. Produz em nós um peso de glória. O sofrimento não vai acabar comigo, não. O sofrimento não vai me destruir, não. O sofrimento vai me aperfeiçoar. Eu vou ser mais santo, eu vou ser mais crente, eu vou temer mais a Deus, eu vou conhecer mais a Deus, eu vou me aprofundar mais nas coisas de Deus. Ele produz peso de glória, ele não produz peso de destruição. O que muito crente diz: pastor, vai acabar, é agora, Jesus. Nesse dia, eu vim aqui nesse culto, pastor, porque eu disse: Senhor, é a última vez que eu estou na igreja, que eu quero uma palavra sobre sofrimento, que eu não aguento mais. E toma ali a palavra, meu filho. Toma, meu filho, aguenta firme, meu irmão. Que vai ter sofrimento, meu filho, e que não vai matar você, não. Ele vai produzir peso de glória. Você vai ter experiências com Deus no sofrimento. Depois, em quinto lugar, olha o que Paulo diz: não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. O que tem prioridade e valor para mim? As coisas temporais ou eternas? Paulo diz: olha, sofrimento é temporal. Para mim a prioridade são as coisas eternas. Uma questão de prioridade. A prioridade de Paulo não era o sofrimento. A prioridade de Paulo eram as coisas eternas. E em sexto lugar, sabe o que Paulo faz? Ele desloca a visão do sofrimento para uma visão transcendental, uma visão futurística. Você sabia? O camarada está com um machucado na mão, uma ferida na mão, uma ferida feia. Ele esqueceu da ferida. Aí quando ele chega no trabalho, aí um colega diz: ih, rapaz, que ferida. Ai. Quanto mais você olhar para o sofrimento, mais ele dói. Quanto mais você ficar olhando: meu Deus, que vida, meu Jesus, que miséria, meu Deus, quanta desgraça, volta logo, Jesus, volta logo, oh meu Deus, oh me mata, Jesus, me mata, então me mata, Senhor, me leva, eu não quero nem ver, não quero nem saber como. Quanto mais você olha para o sofrimento, mais ele dói. Mais ele dói. Sabe o que Paulo fazia? Paulo deslocava o seu olhar, não atentando nós para as coisas que se veem, o sofrimento, mas para as que se não veem, a glória eterna. Porque as que se veem são temporais, vão passar, mas as que se não veem são eternas, elas nunca vão acabar. A visão de Paulo, aí ele diz em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha para onde ele está olhando. O que vai ser revelado para mim, isso aqui é fichinha. É o que Paulo está dizendo. Se fosse escrita a Bíblia por um carioca, ele dizia isso. O sofrimento que eu estou passando é fichinha para o que Deus vai manifestar na minha vida. Ele deslocava a visão. Irmão, para de ficar olhando para a dor, irmão. Deixa de ser masoquista. Para de ficar olhando para o sofrimento. Desloca a tua visão disso aí. O sofrimento vai ser amenizado só em você deslocar a visão.
Para você ter alegria no sofrimento, cheio do Espírito Santo. Para você ter alegria no sofrimento, cheio da graça de Deus. Para você ter alegria no sofrimento, a maneira que você vê o sofrimento, com esses tópicos. 4. Todo o escrito de Paulo que você olhar. Sabe por que Paulo era um homem que tinha alegria no sofrimento? Porque ele era um homem cheio de fé e de esperança. Era um homem cheio de fé e de esperança. Por isso que ele diz em 2 Timóteo 4,7. Olha, um versículo antes ele diz assim: eu já estou sendo oferecido em sacrifício, já está perto da degola, é o que ele está querendo dizer. Eu já estou sendo oferecido, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui o segredo de Paulo, ó. Eu não perdi a fé, eu não desanimei, eu não fiquei, ai meu Deus, Deus não está me olhando mais, Deus não está me vendo, Jesus me abandonou. Conversa fiada, rapaz. Você é de conversa fiada. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem eu tenho crido. O que é que vai me abalar? Quando ele diz em Romanos 8, a partir do versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Ele desafia, ele tripudia a dor e a adversidade. Quando diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas por todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Ai, irmão, creia, tenha fé, teu Deus está no controle de toda a situação. Creia nisso, meu irmão. Deus tem poder de resolver qualquer problema, Deus tem poder de curar qualquer enfermidade, Deus tem poder de mudar o sofrimento em gozo, de transformar a derrota em vitória. Creia, tenha fé, tenha esperança. Você vai poder ter alegria no sofrimento. E eu quero terminar deixando aqui alguns textos para ajudar a nossa fé. Primeira Pedro 4:13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Não fique triste se alguém está debochando, se a tua família está te rejeitando, se você está sofrendo abandono psicológico, dor emocional. Fique tranquilo, você participa do sofrimento para participar da sua glória. O segundo texto, que está em 1 Pedro 5,10, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O mesmo Senhor que permite que eu e você padeça um pouco, esse mesmo Deus nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A outra verdade que eu quero deixar para você guardar, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Se sofrermos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Destaco para você: se sofrermos, com ele reinaremos. Aguenta um pouquinho aí, meu irmão. E o último texto que eu quero deixar para você pensar, 1 João capítulo 3, versículo 2.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Sabe o que diz esse texto? Você já parou para ler, para atentar o que o apóstolo João está falando? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando Ele, Jesus, se manifestar, aí Ele começa a dizer o que vai acontecer. Seremos semelhantes a Ele. Sabe o que isso significa? Nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos ter tribulação, nunca mais vamos ver a morte, ou a doença, ou o sofrimento. Para sempre e sempre, de eternidade em eternidade, de glória em glória, pelos séculos dos séculos, estaremos num corpo glorificado, onde a morte, onde a dor, onde o sofrimento não vai alcançar. Eu aguardo esse dia, meu irmão, o dia que seremos semelhantes a Ele. Diga para teu irmão que está aí perto: você um dia vai ser semelhante a Jesus. Pode declarar isso. Aleluia. E quando esse dia chegar, o sofrimento acabou. O sofrimento não terá mais poder. Você vai viver o dia da eternidade. Aleluia. O dia da vitória total. A vitória sobre o sofrimento. A vitória sobre o mal. Sabe, irmão, é isso que movimentava a vida de Paulo. Ele dizia: olha, tudo isso que está passando aqui vai ficar, porque um dia eu vou receber um corpo glorificado. Morte, tu não vai poder reinar mais. Doença, tu não vai me atingir, nem resfriado, nem dor de dente, nem nada, meu irmãozinho. Você só vai conhecer a alegria. Você vai ter um corpo semelhante ao de Cristo, onde o sofrimento não vai chegar. Eu creio. Aguenta firme aí, meu irmão.